Oi, tudo bem? Eu sou a Lígia, artista da decoração. Eu pinto paredes pelo mundo e hoje eu quero mostrar para vocês como foi que eu pintei o rostinho dessa princesa aqui, numa técnica que eu utilizo, a técnica do pratinho, todo o processo de pintura utilizando tinta acrílica, que está tudo isso envolvido no meu curso Paredes que Contam Histórias. Então fique aqui com a pintura desse rostinho, espero que vocês gostem, que isso agregue de alguma forma na carreira de vocês e vamos pintar! Oi gente, tudo bem? Eu tô aqui com a minha personagem de hoje. Vou pintar esse rosto ilustrado, de uma menina praticamente adolescente com um cabelo longo marrom. Ela vai usar um vestido amarelo, mas neste caso eu quero focar aqui na pele, como que a gente pinta, como que a gente faz essas tonalidades. Eu tô com o meu pratinho aqui, ele tá até um pouquinho molhado porque eu entornei água, mas no geral tem branco, tem um tomzinho de laranja, tem um marrom escuro meio acinzentado, outros tons de marrom, tem um begezinho, tem cinza, tem preto, tem rosa e tem corante. Laranja, vermelho, marrom e outros tons de marrom e ocre. Esse é o meu pratinho de hoje. Estou aqui com essas opções de pincéis. Praticamente todos da Ceramic chato e Ceramic também redondo, e tô com um só da Sinoarte. Então vocês podem ver aqui tamanhos variados, e à medida que eu for pintando aqui vocês vão poder ver qual o tamanho que eu vou pegar para cada detalhe. Meu rascunho já tá feito aqui com lápis aquarelado marrom, e o meu esboço, a minha referência já tá aqui embaixo, aqui no meu pezinho, para eu ficar olhando sempre e ter uma referência. Essa parede aqui, ela não tá na cor branca, ela tá na cor sorvete baunilha, que é uma cor meio begezinha, mas bem clarinha, super linda, super boa de fazer fundo. Ela ajuda muito a compor um cenário mais de bosque, mais mágico, assim, eu gosto, recomendo para as minhas clientes. E ajuda também a fazer esse rostinho, então já é uma dica aí, mas fundo branco também praticamente a mesma coisa e bem mais fácil também caso você não tenha experiência. Eu vou pintando enquanto eu converso, conto algumas histórias e vou comentando algumas coisas que eu vou fazendo para dar dicas para vocês também. Ok? Então vamos começar? Eu começo aqui com o meu pratinho e eu vou tentar criar uma tonalidade que chegue perto do que eu acho que tem que ser a base dela. Então eu crio aqui uma tonalidade misturando algumas cores, peguei branco, peguei laranja, peguei um pouquinho de água que estava aqui para diluir, peguei um pouquinho de marrom e vou misturando numa quantidade razoável, como se fosse assim, a cor base do meu personagem. E aí eu vou criando aqui essa tonalidade. Não é necessariamente, eu preciso acertar de primeira. Não, é um teste. Aí a gente vai passar. Aonde a gente vai passar essa cor, já que ela já está concluída? A gente vai passar ela onde a gente sabe que é um tom escuro. Então, embaixo do pescoço, eu tenho um tom mais escuro por conta da sombra que o rosto faz no pescoço. Por que eu vou colocar esse teste onde tem um tom escuro? Porque se ele tiver muito escuro, tá tudo bem, não é um grande problema. Porque se eu passar ele num lugar que é claro e a tinta que eu fiz aqui, por algum acaso, ela tá muito escura, eu vou ter um problemão para resolver, certo? Então aqui a gente consegue ver que com o meu teste, ela não tá tão escura, tá um pouquinho rosada, e eu posso ajustar um pouquinho. Apesar de que, na minha referência, o rostinho dela tá bem rosadinho, tá com a bochecha bem rosada, a pele tem um tom mais alaranjado e rosado do que amarelo, ali, digamos ali, pardo. Então, eu vou só aumentar um pouquinho a tonalidade, não vou mexer em outros fatores. Pode fazer pra baixo, eu vou filmando o close do prato e aí eu coloco, às vezes a gente coloca no cantinho. Tá. Então vou ajustar um pouquinho esse tom do prato para escurecer um pouquinho utilizando o marrom.
e ver se ele se conecta mais à referência. Acho que tá razoável, poderia ser um pouquinho mais, mas eu já vou, digamos assim, já que meu pincel tá sujinho com esse tom, eu já vou fazendo alguns detalhes que não tem problema. Na arte é muito interessante a gente pensar que não existe ali um certo, errado, um acerto, um erro, nada tudo, na verdade, nada é muito preto no branco, assim, é tudo um meio termo, digamos, é tudo pacífico, a gente não pode olhar para a arte ou estar pintando com tensão, com uma obrigação de acerto. A pintura, na verdade, ela é uma construção, então a gente erra um pouquinho aqui, e aí a gente acerta, aí a gente constrói ali, aí a gente faz outra coisinha ali, e aí no final o resultado é o acúmulo desses ajustes, desses acertos. Então enxerguem a arte dessa forma, porque muitas vezes vocês vão ver aqui que o tom não vai ficar perfeito, mas na próxima demão que eu der vai ficar legal. Então é um processo de ir construindo, de adaptando, de enxergar com um pouquinho mais de sensibilidade, um olhar mais cuidadoso nesse sentido. Então fiz aqui, digamos assim, a primeira camada do meu rosto, nas partes que eu achava que era necessário, já preocupando-me em retirar o lápis, o rascunho, para diminuir o máximo possível os resquícios que vão ficar ao final da pintura. E falando de resquícios, né, tô aqui mexendo no meu pratinho, meus pincéis estão com uns resquícios de tinta. E eu vou aproveitar esse resquício de tinta, que está meu pincel, essa cor aqui, para misturar com branco e ver o que vai dar. Porque eu preciso de um tomzinho aqui no restante do rosto. Um pouquinho mais amarelado. Deixa eu pegar aqui um amarelinho, um marrom mais amarelado, vou misturar nesse tom. E a gente vai fazendo sempre, tentem sempre fazer coisas que vocês não estão tão seguros com uma tinta mais diluída, porque é mais fácil de você espalhar e fingir que nada aconteceu. Então faça tudo com tinta diluída. Vocês podem ver que tem bastante gota aqui, até gota grande de água. Tô com meu sprayzinho aqui, na verdade não tô, cadê ele? Meu sprayzinho, aí ficou ali no chão. Fiquem com o seu sprayzinho. Obrigada. Então tô aqui com o meu sprayzinho, meu borrifador de água. Eu sempre deixo ele disponível para tá diluindo essa minha tinta, porque se ela tá diluída, primeiramente, quando a gente passa a pincelada, ela fica mais fluida, fica mais fácil de quê? Também misturar. Então se eu tô fazendo um degradê, de um claro pro escuro, tô fazendo um sombreamento, eu quero deixar algo mais suave, quando a tinta está diluída e ela está um pouquinho molhada ainda na parede, para fazer esse sombreamento, essa diluição, esse degradê é muito, muito, muito mais fácil. Então vou continuando aqui avaliando as tonalidades, vendo onde que o resto da tinta do meu pincel se encaixa. A gente vai naquela técnica do quebra-cabeça. Então, onde que eu sei assim mais ou menos o que eu tenho que fazer, né? A gente foca no que a gente tem. Então eu sei que embaixo do queixo, né, ou seja, no pescoço, eu tenho sombreamento, eu tenho um tom mais escuro. Então ali eu já sei. Eu não sei qual que é o tom da testa, por exemplo, mas eu sei que embaixo do pescoço é um tom mais escuro. Então eu vou aqui onde eu sei, eu não vou ficar inventando, ou parada sem fazer nada porque eu tô insegura, porque eu não sei qual que é a cor em tal lugar que eu preciso pintar. Eu vou fazer o que eu sei. O que eu sei agora? Eu sei isso aqui. A partir disso, eu vou construir nas outras partes. Então aqui eu já vejo que tem uma curvinha aqui de sombra na minha referência. E eu tenho aqui uma sombrinha também daquele ossinho que a gente tem no colo.
e eu tenho mais sombra desse lado do que do outro lado. Então, até agora usei esses dois pincéis, eu vou pegar um novo pincel, que não é novo, tá bem velho inclusive, mas eu vou pegar um tom aqui, uma tinta bem diluída, para suavizar essas pinceladas que eu acabei de fazer. Então pego aqui o pincel, um pouquinho de água, um pouquinho de branco e suavizo o que eu acabei de fazer. Então 2 minutos, 3 minutos depois que você acabou de fazer a pincelada, ainda dá pra dar uma suavizada. Volto aqui com o meu pincel que estava com tinta, vou continuando a fazer os sombreamentos de onde eu tô vendo aqui, eu tenho um pouquinho de informação do que eu tenho que fazer. Aonde eu tô insegura, por exemplo, nesse momento aqui, a confissão que eu tenho a fazer é que nesse momento eu não faço ideia de como que eu vou fazer esse nariz. Nariz pra mim é uma das coisas mais difíceis que tem no rosto, ele manda muito na expressão do rosto, digamos assim, na harmonização do rosto. Às vezes ele vai chamar muita atenção pro rosto e não pode estar feio, né? Não pode estar desigual, não pode estar torto. Se ele fica mais gordinho, se ele fica mais magrinho, isso aí já dita muita coisa da fisionomia, e principalmente quando a gente está falando, né, de uma representação. Isso aqui é, digamos assim, é uma princesa inspirada na Bela, mas ela é inspirada também na criança dona desse quarto, né? Então eu vejo os traços da criança, eu vejo a cor do cabelo, eu vejo se o olho é mais puxadinho, se não é, se o nariz é desse jeito, a boca é desse jeito. Então eu vou observando alguns detalhes e eu não posso perder eles, já que no esboço tá de um jeito, eu não posso ignorar isso ou pecar nesse sentido na hora de pintar de fato, né? Principalmente porque crianças criam expectativas e obviamente eu tenho uma promessa a ser cumprida, né? Para os pais também que estão me contratando. Então tem que ter um cuidado um pouquinho mais delicado no sentido de rostos, e o meu ponto principal de insegurança, digamos assim, atualmente tem sido os narizes, né? O nariz dos personagens. Então eu vou fazendo, vocês veem que eu vou fazendo, tô falando com vocês, eu não tenho muito uma ordem assim, a minha cabeça não funciona muito em uma ordem, é um quebra-cabeça mesmo. Eu vejo aonde que eu consigo dar o próximo passo e aí eu dou o próximo passo. Não tem como eu falar pra vocês assim, comecem sempre em tal lugar, porque isso principalmente pode limitar vocês, te deixar ainda mais inseguro. Às vezes não vai ter aquele elemento, por exemplo, às vezes na pintura, eu, mas por onde eu começo agora que não tem isso? Então eu quero deixar claro aqui para vocês que vocês ditam a ordem da pintura à medida que vocês se sentem seguros de fazer determinado elemento, determinado detalhe, começar determinada coisa. Quando eu comecei a pintar aquarela, eu pintava mais animais, então cachorro, gato, passarinho, e eu tinha uma insegurança assim para fazer os olhos e o focinho, porque eu achava que era um detalhe muito marcante. E quando eu fazia só a pelagem e deixava os olhos sem fazer, parecia que tinha um peso muito grande de fazer os olhos e o focinho. E aí um dia eu comecei a testar, a fazer os olhos e o focinho primeiro, antes da pelagem. E foi tão legal porque eu achei, principalmente na questão de vídeo, né? Sempre gravei vídeos para postar o processo. Principalmente no vídeo, eu gostei muito da ideia de ter os olhos já quando eu estou fazendo o corpinho, a pelagem, os outros detalhes. Porque parece que a pintura faz mais sentido do que quando tem só ali um esboço inicial, pinceladas iniciais que não fazem tanto sentido para quem não entende de arte ou para quem não viu a referência, no caso o cachorrinho, né?
Então, eu recomendo vocês testarem, começando pelos olhos, começando pelo rosto, começando pela boca, começando pelo nariz, começando por vários elementos diferentes. E aí você vê o que você sente mais confiante. E é claro que isso pode mudar de acordo com as pinturas. Então, nessa pintura aqui eu vou começar por tananã. Nessa outra pintura eu vou começar já diferente. Então, vai fazendo esses testes que eu acredito que pode agregar bastante em todo o processo. Estou aqui com um pincel fininho, fazendo um detalhamento, porque depois, o que acontece aqui nesse caso dessa minha pintura? Eu tenho um cabelo marrom, digamos assim, um pouquinho mais escuro, que vai entrar por trás, né? Ele entra pela frente em alguns lugares desse rosto que eu já estou pintando e em alguns lugares ele entra por trás. Então aqui nesse lado direito eu vou ter que fazer algumas pinceladas marrom escura. Então eu tenho que sair dessa pincelada até aqui. E já que eu tô perdendo um pouquinho do meu rascunho à medida que eu vou pintando, eu vou demarcar aqui com um tomzinho de marrom para não me perder. Então essa é uma estratégia também. Aí vocês podem se questionar, Lígia, mas a gente não tem que fazer o que está atrás primeiro e depois fazer o que está na frente? Na maioria das vezes sim, o indicado é que sim, mas, por exemplo, aqui na questão do cabelo tem lugares que ele está atrás, como eu acabei de mencionar, então aqui ele está atrás, mas aqui ele está na frente, então eu preciso fazer essa sombra aqui primeiro. Então eu faço um joguinho de qual que é onde é menos risco, né? Onde eu tenho menos risco. Então aqui eu imaginei e decidi começar pela base do rosto e depois eu faço o cabelo. O que eu geralmente faço, eu indico vocês fazerem também, mas digamos assim, com um pouquinho mais de experiência, porque talvez possa deixar o pratinho um pouquinho mais bagunçado e algumas pessoas não curtem muito, que é fazer os dois ao mesmo tempo. Isso economiza muito tempo, então aqui nessa parte aqui vocês podem ver que até ficou meio manchadinho porque eu fiz pinceladas demais enquanto a tinta estava molhada. Então o que eu faço nesse momento? Que eu vejo que eu estou exagerando um pouquinho na ansiedade de pintar e fazer detalhamento. Eu vou focar em outro lado, vou focar em outra parte que a tinta está seca. Ou então vou fazer outra coisa. Nesse caso eu estou adiantando aqui o contorno do cabelo para já me ajudar nessa demarcação, já ajustando algumas pinceladas aqui, enquanto o meu rosto seca. Eu poderia fazer o cabelo aqui, então eu vou vendo, eu vou avaliando o que eu posso fazer agora, qual que é o melhor caminho a partir de agora, qual que é a decisão mais acertada nesse sentido, no andamento que eu tô fazendo aqui, e eu vou observando. E eu vou tocando também, eu observo que algumas partes da minha parede está mais temperatura ambiente e algumas partes está mais geladinho, significa que ela tá mais, digamos assim, úmida, né? Ela tá com uma tinta um pouquinho mais nova, que eu acabei de pintar. E só tomem cuidado, só façam isso de tocar quando a tinta tá, quando você tem pelo menos um pouquinho de certeza que ela não vai sair no seu dedo, não pode estar completamente molhada. Então eu vou para minha nova fase aqui, ajustar esse pescoço que ficou manchado. Nesse momento aqui, utilizando uma tinta menos diluída, um pouquinho mais grossinha para tampar essa mancha e tentar ajeitar. E a gente vai arrumando. Como eu disse, não significa que é um erro ou um acerto, é um processo que ele tem que ser passado. Se eu não passo por esse processo, eu não tenho resultado nenhum. Então, ou é isso ou é zero de resultado. Então a gente vai ajustando com paciência, com calma, olhando a referência, o pescoço até chora de tanto que a gente fica olhando para a referência e volta para cá. Mas é isso, não tem como a gente adivinhar o que é ali, por mais que a gente tenha criado a arte, né? É um processo que a gente precisa conferir.
A gente tem um compromisso e esse compromisso ele está atrelado ao nosso esboço que a gente enviou para o cliente. Vou fazer um tomzinho aqui de rosa para já iniciar o detalhamento da bochechinha, que ela tá mais rosadinha. Então vou pegar uma tinta bem diluída. Ela tá bem aguadinha aqui, tão aguadinha que eu vou tirar o excesso na minha borda para o meu pincel não pingar, porque eu gosto de fazer sai um pelinho aqui. Eu gosto de fazer esse rosadinho bem diluído para ele se misturar bem, e não ficou no tom que eu queria, na verdade. Então vou pegar um pouquinho de corante rosa e retornar o mais rápido possível, já que a tinta ali tá molhada. Fiz aqui com o pincel, limpo algum pincel que eu tenho na minha roupa, põe em algum lugar, pego esse pincel que eu acabei de limpar com um pouquinho mais de água, ele tá com resquício de branco, e eu venho suavizando essas pinceladas que eu acabei de fazer. E espero com paciência secar isso que eu acabei de fazer para ver se o tom vai ajeitar ou não. No caso, eu odiei esse rosa que eu botei. Então agora eu tenho que esperar secar para resolver isso posteriormente. Enquanto isso, eu vou focar em outra coisa que eu posso resolver. Eu vou focar em outros pontos, outros focos que eu posso dar pinceladas, que eu posso pintar, que não estão molhadas, não estão úmidas, para não correr o risco de tirar. Eu vou demarcar um pouquinho mais o maxilar e o queixo com um tom branco, porque no meu esboço está bem clara essa parte. E vou suavizando aqui com cuidado quando eu estiver chegando perto de onde está úmido. Vou melhorar o detalhamento desse ombro aqui, tem uma sombra aqui. E vou suavizar com aquele mesmo pincel que estava úmidozinho, que eu suavizei o rosa. Ah, Lídia, mas e se tiver um restante de rosa? Você sabe se ele vai estar cheio de tinta ou não. Então, só ter cuidado na hora de fazer. Aqui, o detalhamento do meu pescoço desce. Aqui um pouquinho mais demarcado. Esse pincel que eu tô usando um tom mais escuro, eu vou limpar ele aqui numa pocinha de água que eu tenho, pra tirar esse tom escuro, limpo na minha roupa. E eu vou usar ele pra pintar alguns lugares que eu preciso de um pincel menor. Não são lugares que é uma tinta escura, por isso que eu limpei o pincel, que eu não quero o tom que já tava. Mas são lugares que eu precisava desse pincel pequenininho. E a gente vai só com a pontinha. Posso usar o meu dedo para retirar o excesso. E vou fazendo um sombreamento aqui. Vou iniciar o detalhamento do meu nariz com cuidado. O rascunho não tá ótimo, porque a qualidade da imagem não ficou das melhores, porque essa parede é muito grande. Quanto maior é o projeto, menor é a qualidade dos elementos, né? Infelizmente. Mas a gente dá um jeito. Aí eu vou fazendo uns detalhamentos. Já aproveito para dar umas pinceladinhas repetidas para tirar o lápis e não ficar marcado depois. Fiz um sombreamento, limpei na minha calça esse pincel. Venho com um pouquinho de branco diluído para fazer o degradêzinho, suavizar essa mistura.
Agora com isso molhado, preciso me segurar para não mexer nisso. E vou focar aqui no sorrisinho. A boca também é uma coisa que é muito delicada. Tem que ter muito cuidado, porque pode mudar toda a fisionomia, expressão, tudo no rosto de um elemento. Se a pessoa, a criança, o elemento que você quer representar tem lábios pequenos e você vai tentando ajeitar um erro ali, quando vê a boca tá grande, isso não é legal, né? Porque te descaracteriza aquele elemento, aquele personagem. Enquanto seca as outras coisas, eu vou com meu pincel fazendo o que posso. Olho um pouquinho pra minha referência, dou uma olhada onde eu preciso me atentar um pouquinho mais. Tô raciocinando uma relação aqui, já nunca falei antes, mas eu acho que quem já dirige ou tentou tirar carteira pode conseguir ter um pouquinho de noção do que eu tô falando. Mas eu já recebi mensagens sobre como que eu sei a cor que tá no meu pincel, se a cor que tá no pincel é difícil de saber, porque ela mistura com a cor da cerda, ou então você tá pintando e você tá prestando atenção em outras coisas, e aí como que eu sei a cor que tá no meu pincel. E eu nunca conseguia muito explicar assim claramente, mas agora me veio uma ideia que eu acho que faz sentido, pelo menos pra mim tá fazendo sentido agora na minha cabeça. Quando a gente tá aprendendo a dirigir, a gente tá pegando um pouquinho da manha ali pra dirigir, eu tinha um questionamento muito grande em relação a como que eu sei que marcha que eu tô. Tipo assim, comecei a andar na primeira marcha, passei a segunda, aí passei a terceira, aí você tá andando um tempo, ou na segunda ou na terceira marcha, porque quando você tá tirando carteira, tá aprendendo, né, você anda bem devagarzinho, mas às vezes eu me esquecia, se eu tava na terceira, se eu tava na segunda, se eu tinha esquecido de passar, se eu tava na primeira ainda, e aí eu tinha uma tendência de ficar olhando muito pra marcha, né, ficar olhando pra baixo pra marcha. E o instrutor um dia falou que eu não podia ficar muito assim, olhando para baixo, porque isso poderia dar ruim, que eles poderiam alegar na prova lá que eu estava distraída, ou que eu não tinha os olhos no foco principal, que é a pista. E eu falei, mas como que eu não vou olhar se eu nem sei qual marcha que eu tô? E aí eu ficava tentando não olhar e tentar utilizar alguns outros artifícios para saber qual marcha que eu tava. Então eu comecei a olhar para a velocidade que eu tava. Então se eu tava numa velocidade que tava entre 20 e 40, eu sabia que eu provavelmente estava na segunda marcha. Se eu tava numa velocidade entre 40 e 60, eu tava ali na terceira marcha. Se eu tava entre 10 e 20, eu tava na primeira marcha. E aí eu fiz uma tabelinha na minha cabeça de em qual velocidade eu estou em qual marcha. E depois de um tempo, isso ficou automático. Eu não sei em qual momento, mas depois de um tempo, eu já não prestava muita atenção. Era tipo assim, eu tava dirigindo e eu sabia onde que a minha mão, qual movimento que a minha mão tinha que fazer para trocar de marcha, porque ficou natural. O meu cérebro, ele já fazia esse raciocínio automaticamente, eu não precisava racionalizar tanto. O meu cérebro já fazia esse caminho de conclusão para mim, de qual marcha eu estava.
E eu achei muito legal quando isso aconteceu, foi muito bom, assim, porque tirou um peso das minhas costas, que eu ficava muito tensa em relação a isso. E eu acho que sobre o pincel e sobre como que a gente sabe qual tinta que tá, porque assim, tem vários pincéis na minha mão. E eu sei que eu tô usando esse aqui pra uma coisa, eu tô usando o outro pra outra. E eu meio que no automático eu sei qual que é o tom que tá em cada um deles. E eu acho que isso vem muito do que é parecido com trocar a marcha de um carro. Quanto mais você vai fazendo e você vai treinando, o seu cérebro também vai acompanhando essa evolução, esse treinamento e as informações vão sendo guardadas. Depois de um tempo, isso fica automático para você. Então, se existe alguma dica, alguma tática para você ter um pouquinho mais de facilidade nisso, é aquele segredo que a gente sempre fala, que todo mundo fala, que é treinar bastante. Então, quanto mais bagagem você tem de treino, mais você vai ter artifícios, digamos assim, cerebrais, automáticos, para você realizar as suas tarefas, realizar a pintura, por exemplo. Continuando aqui, vocês podem ver que eu dei uma limpadinha aqui no meu prato, a gente deu uma pausa aqui, mas eu vou continuar. E é legal também dar uma pausa, porque agora eu enxergo isso aqui completamente diferente. Tenho um novo olhar, uma nova percepção do que quando a gente está só focado no negócio e vai pintando. Então eu vou ajeitar algumas coisas que eu estou enxergando aqui que precisam de um ajuste. Primeiramente, a tonalidade do corpo, do rosto, né, da base. Eu vou ajeitar aqui um pouquinho, porque eu acho que tá muito acinzentado. Eu quero um pouquinho mais de vida aqui. Então, tô pegando branco, laranja e rosa. Vou pegar meu sprayzinho aqui para diluir isso. Com um pincel bem macio, bem novinho. Eu vou dar uma base aqui em tudo. Eu vou clarear um pouquinho aqui também. Então, vou dar uma base aqui. E vou ajeitando o tom, dando essas pinceladas onde eu acho necessário. Não mudou muita coisa, então vou exagerar um pouquinho mais no laranjinha. Agora já deu uma mudadinha. E agora eu venho com um pincel limpo e com bastante aguinha, não bastante, mas ligeiramente úmido, para suavizar um pouquinho das bordinhas das pinceladas que eu acabei de fazer. Então venho e vou dando uma espalhada pro resto das extremidades. Nossa, pra mim já deu uma super diferença. Tô bem mais satisfeita agora. Só que aí, lembra que eu tinha falado com vocês que a bochecha não ficou do meu agrado? Então, preciso ajeitar isso também. Então, vou pegar aqui rosa, um pouquinho de corante vermelho. Saiu muito. Vamos para outro cantinho aqui. Um pouquinho de laranja. E um pouquinho de branco. Acho que seria mais ou menos isso aqui. Eu vou tirar o excesso.
Vamos ver se é isso aqui. Melhorou um pouco. Com pinceladas bem massinhas. Eu vou analisar até onde vai esse rosinha aqui no meu esboço. Faço também do outro lado. E venho com aquele pincel que eu usei para misturar um pouquinho tempo atrás, venho suavizando as bordinhas. Fica bem rosinha, bem feliz, bem vivo. E bem suave também, já que a gente tá suavizando tudo. Eu vou pegar aqui o meu pincel fino e vou agora revisar as sombras, alguns detalhamentos que podem ter sumido por conta da mudança do tom. Então aqui eu tenho uma sombrinha a mais. Aqui eu tenho um detalhamento bem significativo. Aqui é menos acinzentado, então eu vou criar uma tinta aqui mais alaranjada e passar por cima. Poderia usar outro pincel? Poderia, mas tem hora que eu vou tudo com o mesmo pincel. Agora eu vou clarear uma parte que eu acho que tá precisando, que é aqui, saindo do meio. Um pouquinho mais claro. E com o restinho do que me resta eu vou suavizando. Da mesma forma a minha testa. Vou colocar um restinho de branco aqui. E ó, tô um pouquinho mais satisfeita. Vou voltar pra minha orelha. Vocês não conseguem ver minha referência, mas um fiozinho do meu cabelo, do cabelo da personagem, ele vem ultrapassando aqui. Então, isso aqui é um detalhe, é uma dica também, né? Orelhas não são tão fotogênicas, digamos assim, não são tão bonitas, pode ter um pouquinho de dificuldade para deixá-las harmônicas e tal. E personagens femininas, até masculinos também, menininhos, eu gosto de fazer o cabelinho acima, porque isso ajuda a dar uma disfarçada ali, para a gente não ter que se preocupar tanto com a estrutura da orelha. E também deixa um charminho assim de sobreposição. A sobreposição sempre enriquece a nossa arte. Então, se você puder fazer sobreposição de algum jeito, faça, porque isso agrega bastante valor na arte final. E falando em arte final, a gente agora vai para alguns detalhes finais, né? No caso, tem muitos. Já que a gente já fez a pele, agora eu vou fazer a sobrancelha. Em vez de fazer uma pincelada completa do início ao fim, eu venho simulando os pelinhos da sobrancelha. Eu pego um tomzinho aqui um pouquinho amarronzado, mais escuro do que a pele, logicamente, para se destacar. O início é um pouquinho mais grosso e no final vai afinando. E aí você vai fazer esse elemento tentando se assemelhar ao personagem. Então, a menininha aqui no caso, ela tem uma sobrancelha bem reta. Então, eu vou fazer a sobrancelha mais reta. Tem gente que tem uma sobrancelha bem arqueadinha, assim, onduladinha. Então, aí você faz. Então, são pequenos detalhes que vão dar essa relação, né? De ficar parecido. Aproveito aqui o meu pincel na pontinha bem fininha para fazer um contornozinho no meu nariz. Nessa voltinha aqui. Antes eu tinha os 2 furinhos aqui do rascunho, só que eu diluí o meu rascunho para suavizar, né, para tirar o rascunho aqui, aproveitar, e eu perdi.
não tem problema, a gente vai seguir aqui uma referência e a gente tenta ajeitar, a gente tenta achar. Então, provavelmente um deles é aqui. E um dos outros furinhos do nariz por aqui. E aí, enquanto seca, eu vou fazendo outras coisas. Vamos agora focar nos olhos. É uma parte bem delicada. Meu pratinho já tá meio bagunçado, mas vida que segue. Vamos lá. Ai, meu preto até secou um pouco aqui. Soltando uma gosminha. Vou colocar um pouquinho de quantidade razoável de preto em uma área aqui do meu prato. E eu já vou misturando, já que meu prato tá molhadinho, para ir diluindo um pouco esse preto, que deu uma secadinha. O preto sempre seca primeiro, impressionante. E aí eu aproveito já para ir clareando ligeiramente esse preto. Por quê? Já cansei de mencionar que o preto absoluto ele raramente é utilizado. Raramente, raramente, raramente. Então, às vezes você acha que eu utilizei preto, eu não utilizo preto absoluto, assim, é muito, muito, muito raro. Eu uso um preto que ele tá mais para o marrom, ou ele vai estar mais para o azulado, porque o preto absoluto ele carrega muito pigmento, chama muita atenção, então quando a gente olha para o olho e você coloca preto, preto, tipo, todo o restante perde o foco, aí você só consegue olhar para os olhos. E para a gente deixar um rosto mais harmônico, o ideal é a gente não usar preto absoluto. Então eu faço a misturinha do preto com o que tiver de tinta no seu prato, porque raramente vai pegar o tom do que tá. Porque o preto é mais intenso nisso. E aí eu vou começar os olhos aqui, com esse mesmo pincel aqui da Ceramic. Esse aqui é da linha 311, número 2. E é muito bom. Pena que com o tempo ele vai abrindo muito. Mas enquanto eu consigo usá-lo, eu uso, depois compro outro. Então, vou fazendo só com a pontinha dele, com cuidado. Igual o quebra-cabeça, mantendo a regra do quebra-cabeça. Aonde eu sei, por exemplo, aqui embaixo eu perdi o rascunho. Eu tô sem referência. Então, eu não vou começar por baixo, eu vou começar por cima. Aqui nessa personagem, nessa princesa, ela tem uns cílios bem significativos, bem grandão, bem grosso. E eu vou representar eles aqui da melhor forma possível. Então, é como se a gente fizesse um delineado aqui primeiro. Depois eu faço, digamos assim, a pupila, né? Aquela parte preta do olho. Mas, novamente, eu não estou usando preto. Estou usando preto misturado com marrom, com cinza, com um pouquinho de branco. Depois, se precisar, a gente escurece. E pego aqui, do ladinho, marrom. Uma tinta marrom, né? Com um pouquinho de corante. E um pouquinho de preto. Que os olhos da pessoa que eu quero representar aqui, são olhos marrons, castanhos, escuros. Então eu já venho fazendo essa primeira base de tom, depois eu avalio se tá claro, se tá escuro. Se precisa de modificar em algum detalhe. Bom, pega por favor o pincel da Condor fininho, melhor que tiver aí. Deixa os dois aqui. Obrigada. Vou usar daqui a pouquinho.
Então, vou bem delicadinho aqui, fazendo detalhamento dos olhos. Vou pro outro lado para fazer o restante. Então, mesmo pincel, só peguei a tinta que já tava, que esse rascunho aqui, que eu mesma fiz, não tá me ajudando. Não tô entendendo nada desse rascunho aqui. Então, eu vou pela lógica do quebra-cabeça, para vocês verem que a gente resolve, a gente consegue resolver praticamente tudo. A gente vai resolvendo com a técnica do quebra-cabeça. Aqui ela vai ter uns cílios bem avantajados, então eu acredito que seja pra cá, já que eu perdi a referência do meu rascunho. Aqui eu tenho um pouquinho de resquício, então eu vou dar uma marcação. E aqui também eu tenho um resquício, já vou utilizar ao meu favor. Vou molhar um pouquinho meu pratinho que tá secando. Eu vou trocar agora meu pincel pro da Condor fininho, para eu ter um pouquinho mais de controle. Eu vou, digamos, refazendo tudo que eu já fiz e ajeitando o que eu não fiz ainda. Então, eu vou acrescentando alguma coisa, já que com o quebra-cabeça eu já acrescentei algumas pecinhas. Isso significa que eu tenho um pouquinho mais de bagagem para fazer as próximas pinceladas. Então, já venho sombreando a parte superior do marrom com o restinho de tinta preta que eu tenho no meu pincel. Já dou uma profundidade. Aqui. Vou ajeitando também o que eu tiver capacidade. E vou detalhando cada detalhe. Nesse momento tem que ter muita concentração, domínio do pincel. Faltou a parte marrom desse olho aqui. Eu venho ajustando. É bem intuitivo quando a gente pensa no olhar, na direção do olhar, eu acredito que seja, né? Quando a gente olha para um ponto, a nossa pupila está direcionada para ele. Nesse caso aqui, eu fiz essa princesa interagindo com o outro personagem que está aqui ao lado. Então, ela, em tese, está olhando diretamente para esse personagem. Significa que a pupila tem que estar direcionada para a direita. Então, eu faço o jogo, né? A técnica de colocar as duas pupilas viradas para a direita. Aqui eu vou pegar um pouquinho de branco para ajustar um detalhe.
E aproveito para ajustar por aqui também. Então ficou um restinho de lápis. Eu venho com o branco ajustando e venho passando branco toda essa parte do olho também. E depois venho com um pouquinho de branco e um pouquinho de preto, ou seja, um cinzinha. E venho fazendo o sombreamento dessa parte. Poderia ter feito isso antes? Poderia, mas no geral, se o seu rascunho não tá muito claro, muito perfeito, eu indico fazer isso depois. Por quê? Se eu fizesse isso antes aqui nessa minha situação, que eu mencionei pra vocês bem no comecinho, quando eu comecei a pintar o olho, que o meu rascunho ele não tava muito legal, porque a qualidade da minha imagem não tava legal, a projeção também não ficou legal, enfim. Por conta desse motivo, eu não fiz esse detalhamento antes, porque corri o risco de eu tirar o pouco do rascunho que eu tinha. Então, eu faço isso depois eu ajeito o que eu acabar ultrapassando os limites. Não precisa ter neura. Ultrapassou um pouquinho do limite, vem, pinta de novo. E a gente vai construindo cada detalhezinho. Lógico que quanto menor é o nosso elemento, consequentemente, os detalhes desse elemento, mais cuidado você tem que ter com a pincelada, um pouquinho mais de controle manual você precisa ter. Então, o que eu indico se você está começando nessa trajetória de rosto, de elementos um pouquinho mais realistas ou mais detalhados? É sempre fazer um treino bem legal, alguns treinos, na verdade, com elementos maiores. Então, você faz um rosto bem grandão numa folha 3, num tamanho razoável para você ir treinando. Aí da próxima vez você usa uma folha um pouquinho menor, então você faz a mesma folha, só que o mesmo tamanho de folha, mas com um rosto menor, e aí você vai diminuindo gradativamente, porque você treina os princípios para fazer aquilo fazer sentido, para pintar da forma correta, e depois você vai treinar a técnica, que aí seria as pinceladas diferentes à medida que o tamanho muda. E é interessante a gente ter a capacidade, a habilidade de fazer isso das duas formas. De uma forma, digamos assim, um trabalho um pouquinho maior, onde o elemento é maior, e um trabalho também, digamos assim, razoável quando é pequenininho, quando é bem detalhadinho, pequenininho. Vou fazer aqui os cílios com o menos possível de tinta no meu pincel para ficar mais fininho. Sempre saindo da parede. Então eu vou dar pincelada saindo da parede. Então essa é a minha primeira camada de cílios. Vou dar um sombreamento aqui. E do outro lado, do mesmo jeito.
Vem com um tom um pouquinho mais escuro. Eu vou colocar só um tiquinhozinho de preto nessa minha tinta que eu já tô usando. E vou fazer minha segunda camada de cílios. Como se fosse um cílios postiços. E eles são mais... Peraí, deixa eu escurecer um pouquinho mais. Pra dar mais destaque. E eles são mais pontuais, não são ligeiramente mais distantes um do outro do que em relação à primeira camada que eu fiz. E sempre se preocupando com a direção dos cílios. Ah, Lígia, mas eu não sei direção de cílios. Observe seus cílios. Dá uma olhadinha, ver como ele se comporta quando você tá com o rosto mais geladinho. Sempre falo sobre isso, da gente ter um olhar observador em tudo que a gente vive, tudo que a gente faz, qualquer lugar que a gente tá. Então, olha no espelho, analise como são os seus cílios, como é os cílios daquela pessoa que você conhece que é um cílios bem grosso, ou então é um cílios bem longo. Olha na internet cílios postiço, quais são os modelos de cílios postiço, né? Que tem uns que são mais cheios na extremidade do olho. E isso é um outro detalhe também. E os cílios de baixo, eles são menores. E é legal a gente fazer ele detalhadinho também, bem delicadinho, na verdade. Vou puxar aqui a pontinha do meu olho, fazer a voltinha, bem singela. Vou colocar um pouquinho de sombra nos meus dois orifícios aqui da narina. E venho com o tchan do olho, que eu fico ansiosa para dar esse tchan no olho, mas tem que esperar secar a outra parte. O olho aqui, ver se tá sequinho. Eu venho com uma tinta não totalmente branca, eu costumo pegar um cinza, um begezinho, mas é quase um branco, mas não total branco. Igual a mesma coisa do total preto, e vou fazer a luz desse olhar. Para elementos que não são lúdicos, muito lúdicos, digamos assim, muito artificiais, eu não gosto de fazer um ponto só, eu gosto de fazer umas pinceladas meio bagunçadas, porém focadas em um lugar só, para dar a impressão de que é mais real. Então fica bem princesinha mesmo. E aproveitando que o meu pincel tá mais branquinho, eu vou suavizar alguns detalhes aqui do meu olho. E é o tempo inteiro assim, faz um ajuste daqui, faz um ajuste lá, observa, compara, se questiona, tá bom, não tá, pode melhorar, não pode. A gente vai fazendo esse tipo de coisa. Esse tipo de questionamento, né, na verdade. Esse pincel aqui tá com preto, ele tá quase secando. Eu vou dar uma salvada nele aqui. Vou encher de água em algum lugar aqui. 2 borrifadinhas. Eu vou meio que lavar esse pincel, que eu vou precisar dele para outra cor agora. Seco ele na minha roupa, ele meio que tá lavadinho, mas vai ter um resquício, mas que não é tão significativo. Preciso achar um lugar no meu prato que não corre risco de ter casquinha. Então, vou pegar esse lugar aqui, vou pegar um rosa, um pouquinho de corante, um pouquinho mais de corante vermelho. E eu tenho um tom aqui, marronzado, eu vou pegar esse tom aqui, de corante.
A boca, na maioria das vezes, ela não é rosa-rosa. Ela é mais um bege, um alaranjado, marrom, né? Então a gente toma cuidado com isso também para ela não ficar tão artificial. Então o tom da boca é importante também. Vou focar agora nela. Vou dar uma olhadinha no meu prato que já tá secando de novo. Dei uma olhadinha geral nele. Com o meu pincel fininho, que tá meio sujo de preto, misturando com um pouquinho de rosa, bem diluído, tirando o excesso, eu vou fazer a tentativa de um contorno do sorriso. Por que uma tentativa? Porque esse é um elemento muito delicado e que eu gosto de ir fazendo ele, construindo. Aqui tem uma viradinha. E aqui também. Aí eu vou conferir, essa viradinha aqui tá um pouquinho depois do meu nariz, do final do meu nariz, considerando a parte vertical, então tá certo. Então não posso passar muito e nem fazer antes aqui, então tá no ponto certo aqui em relação à minha referência. Vou sempre observando esses detalhes. Então, vocês podem questionar, como que eu sei que a medida tá certa? Perdi o rascunho, perdi a referência. Então, compare com outros elementos. Ó, aqui na vertical, ele tá batendo com isso aqui. Olhe na sua referência e vê se na sua referência isso também tá batendo. E aí você vai conferindo dessa forma. Vou vir com um tom mais escuro. Fazendo de novo. Com cuidado. Dei até uma entortadinha aqui. It's no problem. Dá pra resolver. E aí vamos fazer os lábios. Um tom rosado, mas é mais pro marrom do que pro rosa. É um rosa seco, digamos assim. Não sei muito de cor de batom, então nem vou me arriscar aqui a falar uma cor de batom. Mas vou dar umas pinceladas aqui. Parte superior, parte inferior. Sempre no final é fininho e no meio é arredondado. E aí é um detalhe também da boca, assim como no nariz tem algumas variações, né, entre os seres humanos. Tem narizes que são mais gordinhos, aí tem nariz que é mais pontudo, mais avantajado, enfim. Cada pessoa tem seu nariz, cada pessoa também tem a sua boca. Então esse é um detalhe que a gente tem que levar em consideração também na hora de representar uma pessoa. Eu vou ajeitando com cuidado. Se precisar, a gente dá uma... A gente pede um help pro branco, pro begezinho, que é o que eu vou fazer agora. Eu acho que aqui não afinou da maneira que deveria. Então, eu vou pegar aqui um branquinho com um pouquinho de bege e vou dar uma afinadinha. Embaixo também. Mas não vou tirar tanto. Olha, só isso já, pra mim, pelo menos, não sei se pra vocês, mas isso é tão satisfatório conseguir resolver e conseguir visualizar que assim tá muito melhor e você conseguiu resolver o problema. Muito bom. Vou fazer o sombreamento dessa boca agora. Então, no centro é mais escuro. E aí eu venho subindo com as pinceladas, o restinho de tinta que eu tenho, eu venho subindo para a parte superior com pinceladinhas. Aí faz aquela marcação que a gente tem na boca, sabe? Quando a gente tá com a boca ressecada, ela fica ainda mais marcada, esses tracinhos. Então, aí a gente meio que simula isso com um tomzinho mais escuro. E depois a gente vem
pela, acho que terceira vez, talvez. Um tom um pouquinho mais escuro. Pra fazer esse contorno da boca. Então, com mini pinceladas. Que aí assim é menos chance de errar. Depois eu venho com aquele meu pincel que eu acabei de usar, suavizando isso, dando uma misturadinha. Eu acho que preciso de mais cor, menos cor. Acho que tem que ser mais rosa, menos rosa. Você vai avaliando à medida que ou você acha ou você compara com sua referência. Então eu vou colocar um pouquinho de rosa, mas só na parte superior desse lábio. E eu vou adicionar luz, que é branco. Vou pegar um branco aqui no pincel fininho e vou dar uns toquezinhos de luz na parte inferior e um pouquinho aqui na minha parte superior. Eu acho que dá todo um charme. Esse pincel que eu usei para fazer o lábio, de rosa, vou dar, digamos assim, uma diluída nele onde eu achar uma água. E vou ajustar um pouquinho do meu nariz, que ainda precisa de um detalhamento maior. Vou ajustar o tom aqui, que eu acho que é um pouquinho marrom e um pouquinho rosa na parte inferior do nariz. Mas é bem clarinho, né? Não posso errar o tom. Então, diluir ali para diminuir a quantidade de pigmento e não ficar muito. E coloco aqui no meu narizinho. Quer dizer, no nariz dessa mocinha aqui. Tentando não passar em cima do que eu já pintei para não sair. Limpei esse pincel na minha roupa para tirar o excesso. E venho com o restinho só. Fazendo o restante. E aí eu venho com esse mesmo pincel, já que eu acabei com a tinta que tava nele, fazendo uma luzinha aqui nesse nariz. Então, com o branco, coloco uma luz aqui. Para dar um efeito bonequinho. Eu vou só escurecer um pouquinho essa sobrancelha. Porque ficou muito clarinho. Então, eu vou pegar um tom mais escuro e vou fazer uma segunda camadinha aqui. Então, em relação ao olho, para ela não sumir, eu venho escurecendo um pouquinho. Depois que vier o cabelo também, eu avalio se ela continua muito clara ou não. E a gente vai ajeitando, avaliando, vou fazer um detalhamento nos olhos aqui. Adicionando um pouquinho de luz com um marrom clarinho. E conferindo a referência para ver se tem algum outro detalhe que precisa melhorar. Parte inferior do nariz precisa ser um pouquinho mais escura. Faço um contorninho. E aqui o meu queixo eu quero ainda um pouquinho mais marcado.
pouquinho de água aqui, eu venho diluindo. A única coisa agora, pelo menos por enquanto, na minha visão, precisa melhorar é a sombra do pescoço, que ainda não me agradou. Acho que ela tá chamando muita atenção. Vou dar uma clareadinha nela. Como já tem muita tinta acumulada, eu vou ter que abusar um pouquinho da quantidade de tinta, não dá para ser tão diluído. Então vem dando pinceladinhas para dar uma suavizada. Já tá muito fofinha. Eu vou adicionar um pouquinho, bem pouquinho de sombra embaixo do meu nariz, indo em direção à boca, que é onde a gente tem aquela voltinha. Então coloco só um charminho aqui. E a pele da minha princesinha está pronta. Não só a pele, né? Mas todo o detalhe dos olhos, do nariz, da boca. Eu representei ela aqui mais como uma adolescente, né? Essa minha cliente aqui, que eu tô representando ela como uma princesa, ela tem 11 anos, vai fazer 12 no final do ano. Então eu quis trazer um pouquinho de maturidade. E como que a gente traz esses detalhes? Primeiro, quanto mais realismo, mais digamos assim, mais adulto fica a ilustração. Outro detalhe, a proporção entre a distância, né, entre a boca e o nariz e o olho, o tamanho dos olhos. Então, é uma caricatura, é um desenho. Então, os olhos realmente estão maiores do que um olho normal em relação à proporção, né? Porém, não tão grandes quanto seria de uma menininha de 2 anos representada aqui. Então, eu geralmente faria o quê? Um olho mais redondo, menos cílios, então seriam cílios mais artificial, então seria tipo 1, 2, 3 cílios em um olho mais redondo. O nariz não seria tão detalhado, é um nariz fininho, ele está distante do olho em relação a essa distância aqui. Então, alguns detalhes aqui representam uma maturidade maior desse personagem, assim como essa parte do colo aparente. Então, quanto mais corpo a gente deixa aparente no nosso personagem, digamos assim, mais idade ele vai ter. Então, quando é uma criancinha, eu vou fazer um vestido mais fechadinho, né? Não vou deixar esse colo tão aparente, eu subiria aqui. Essa marcação desse osso aqui já dá um ar mais adulto também, mais adolescente para esse personagem. Então, são alguns detalhes que vão agregando valor. E aí aqui eu vou, a partir de agora, fazer o cabelo primeiro, depois eu vou fazer o vestido. Logicamente, eu não fiz aqui com vocês, mas ela tem um bracinho aparente aqui e uma perninha também. Então, se eu tivesse pintando na realidade, né, sem ter que focar nisso para ensinar para vocês, eu pintaria tudo ao mesmo tempo. Então, o rosto, o braço e a perninha, para ter um tom uniformizado mais facilmente e também para adiantar o trabalho. Mas como eu queria focar aqui nessa parte do rosto para mostrar para vocês,
eu fiz dessa forma. Então, agora, no momento que a gente está aqui, eu vou fazer agora o braço, a perna, depois eu vou fazer o cabelo. Então, eu devo fazer ao mesmo tempo, né? O braço, a perninha e o cabelo. E posteriormente, o último detalhe vai ser o vestido, sempre tomando cuidado, porque aqui o vestido, ele tá por trás desse bracinho, mas em alguns momentos ele vai estar na frente, como é aqui nessa parte superior. Então, como tem várias opções, eu poderia fazer depois ou antes, enfim, fica a critério para você avaliar qual você quer começar primeiro. Mas é isso, pessoal. Essa foi a princesinha de hoje, a pele com bochechas rosadas e todos os detalhes que eu fiz aqui com vocês, utilizando a técnica do pratinho que tem no meu curso Paredes que Contam Histórias. E foi isso, eu espero que vocês tenham gostado. Fiz tudo com muito carinho, com muita dedicação, uma disponibilidade que eu abri aqui para fazer enquanto eu estou pintando a parede dessa cliente, para vocês conseguirem visualizar uma técnica mais aprofundada da pintura de peles, né? Que é um pouquinho mais complexa do que animais, né? Os pelos dos animais, digamos que é o passo 1, e o passo 2 a gente evolui para a pele humana, que é um pouquinho mais complexa. Então, boa sorte, se vocês quiserem olhar o resultado dessa pintura, provavelmente já está no Instagram da Decoração, então segue lá, di.coracão_, e o meu Instagram de pinturas, onde eu falo com artistas, onde eu dou dicas, eu mostro mais processos de pintura, ou então o bastidor de uma artista de paredes é o @euligiaramos. Então segue lá também, acompanhe e tire suas dúvidas lá, que eu sempre estou abrindo caixinha, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. E comenta aqui qual outro detalhe, elemento, pintura que você quer ver aqui no canal, que você gostaria que eu mostrasse por aqui com um pouquinho mais de detalhamento, tá bom? Um beijo, tchau, tchau!